Olá, bem-vinda, bem-vindos a mais um vídeo neste humilde canal. E hoje o tema é Alfred Hitchcock em mais um de seus clássicos filmes. E, esse, e o Hitchcock tem o diretor Alfred Hitchcock tem uma filmografia gigante e muitos de seus filmes não só são lembrados até hoje, mas são usados como modelo e são atemporais. Eu tô aqui com alguns DVDs da coleção Hitchcock, ó, Psicose, Um Corpo que Cai, que é um nome ridículo, o nome do original do filme é Vértigo, e Janela Indiscreta. Esses três filmes são os três DVDs que eu tenho na minha coleção. E os três fazem parte de uma coleçãozinha. Eu não assisti todos os filmes do Hitchcock, até porque é uma filmografia bem grande. Mas os poucos que eu vi são excelentes. São filmes assim maravilhosos. E o interessante que o Hitchcock ele nunca ganhou um Oscar de diretor e ele é um dos melhores diretores da história do cinema, e isso é uma coisa assim quase indiscutível. Aí no final da carreira dele deram para ele um Oscar honorário. Ele agradeceu assim com uma cara de bunda que é hilário. Mas enfim, eu não vou falar de toda a coleção de DVDs, até porque eu só tenho três, e esses três que eu tenho acho que são os meus três preferidos e dos filmes do Alfred Hitchcock. Hoje eu vou falar de um deles, o mais famoso filme do Hitchcock, Psicose, baseado num filme, o filme é baseado num livro. E o Psicose ele ficou muito famoso pela cena do chuveiro, né? A cena lá em que a mulher é esfaqueada no chuveiro com aquela trilha sonora fantástica. O filme é preto e branco. Sinceramente, eu não dou a mínima pra se um filme é colorido, é preto e branco. Não me importa. Pra mim o que é importante é que o filme seja bom. E Psicose é espetacular. Já tem 1 milhão de vídeos sobre a Psicose. Tem artigos, DVDs, livros, o livro que inspirou o filme, né? Aquele filme do Hitchcock, né? Estrelado pelo Anthony Hopkins, conta a história de como Hitchcock filmou Psicose, basicamente. O filme é da década de 60 e esse DVD que eu tenho aqui é bem interessante porque ele traz making off, galeria de arte, tem uns bônus assim bacanas, né? A mulher, que é a Marion Crane, que seria a protagonista no começo do filme, ela é interpretada pela Janet Leigh, a mãe da protagonista do filme do Halloween, né? Uma curiosidade interessante. Enfim, inclusive essa cena aqui do chuveiro tá na capa, né, da mulher gritando aqui. Enfim, Psicose, pelo que o próprio nome sugere, não é um filme para crianças. Eu acho que isso é bem óbvio. Mas do que se trata a Psicose? Tá, resumindo, nós temos a personagem da Janet Leigh, que é a Marion Crane, e a Marion tá lá vivendo a vidinha chata dela com o namorado dela, até que ela tem a oportunidade de dar um golpe no chefe dela,
né, de roubar uma grana ferrada. E ela cede à tentação, ela vai lá e rouba esse dinheiro. Dinheiro que hoje em dia tu olha e pensa, não é grandes coisas, mas para a época, estamos falando de 1960. Sim, era muita grana. E aí já começa o porquê de Psicose ser tão incrível. A gente pensa que a história do filme vai ser a Marion Crane fugindo com dinheiro e alguém indo atrás dela e pegar ela. Só que na metade do filme tem a reviravolta espetacular, que é o seguinte: a Marion Crane viaja, só que aí começa uma acho que é por causa de uma chuva que ela para. É isso. É porque tá chovendo pra caramba. Ela para no Bates Motel. E o Bates Motel funciona meio que mais ou menos. Não tá indo muito bem das pernas. E quem recebe a Marion é o Norman Bates, filho da dona do motel, né? Acontece que a Marion ela se hospeda no Bates Motel. Sim, Bates Motel, aquele mesmo da série de TV que tem esse nome. Pois é. E aí que tá. Ela é assassinada enquanto ela tá tomando banho, né? A famosa cena do chuveiro. E aí, mas essa era a protagonista? E o Norman Bates, rapidinho, limpa a cena do crime, desova o corpo, o carro que tinha o dinheiro dentro, num pântano que tem atrás do hotel. Então, assim, a protagonista, o dinheiro, o carro dela, foi tudo pro espaço. O que eu tô assistindo? O que vai acontecer agora? O que é isso? Então, e aí que tá. Essa reviravolta não estraga o filme. Pelo contrário, melhora o filme. Porque aí o filme passa a ser uma investigação para descobrir o que aconteceu com a Marion e para descobrir quem de verdade é esse tal de Norman Bates e a mãe dele, que, né, mostra só aparece a silhueta dela, a sombra dela. Quando o ataque do chuveiro acontece, a gente só vê a silhueta da véia. E alguns detalhes interessantes desse filme. Quando a Marion foge com dinheiro, o trabalho que a atriz faz é muito bom, porque você vê a tensão nos olhos dela. Putz, se me pegarem, caramba! Ela tá fugindo de carro. E assim, a expressão dela é muito convincente, uma expressão de tensão. Chega uma hora que ela decide trocar de carro. Aí ela troca de carro, ela paga em dinheiro. Só que ela acaba um policial encontrando ela. Então fica aquele clima tenso de, nossa, será que já descobriram que eu roubei? E se esse policial me entrega? Nossa. Então é um clima de tensão maravilhoso até a chegada dela no Bates Motel e a mãe do Norman Bates matar ela. Então, quando isso acontece, o Norman pira, né? O Norman começa a gritar com a mãe dele. A gente não vê ele e a mãe dele brigando por um motivo meio óbvio, que é o final do filme. E sim, eu vou falar tudo do filme, eu vou falar com spoiler mesmo, então dane-se. Até porque é um filme da década de 1960, e se você ainda não assistiu, você deveria assistir. E assim, e também o ator que faz o Norman Bates, o Anthony Perkins, ele faz um trabalho maravilhoso, porque quando ele tá conversando com a Marion chega, eles acabam conversando, porque não tem mais ninguém naquele motel, aquele motel tá às moscas. E você vê que ele é um rapaz extremamente introvertido. Os trejeitos dele, a maneira dele de falar, o que ele fala, né? Que ele vive muito bem isolado com a mãe dele lá, aquela véia, numa mansão assustadora, uma casa assim de madeira assustadora que fica numa colina, assim, cara, aquilo lá dá medo só de olhar aquela casa.
E não, ela não é mal assombrada e nem precisa ser com aquele visual. Então você já vê que o Norman ele esconde alguma coisa, ele tá escondendo alguma coisa, porque ele não se sente bem conversando com a Marion. Basta alguém dar uma pressionadinha nele que ele já fica acuado. Isso é muito bem transmitido pela atuação. Ninguém precisa explicar como o Norman Bates é. Basta você olhar para ele e ver como ele age, como ele fala e o que ele fala. Então, com o sumiço da Marion, um monte de gente começa a ir atrás dela. O patrão dela que foi roubado contrata um detetive. O namorado da Marion vai atrás da irmã dela, né? Como é que é o nome da irmã dela? A irmã dela é a... agora não lembro. Mas enfim, a irmã e o namorado também vão atrás. O detetive é outra vítima, acaba sendo assassinado pela mãe do Norman Bates. Então, o namorado da Marion e a irmã da Marion vão atrás, descobrem o Bates Motel e assim, eles começam o namorado começa a pressionar o Norman. A irmã da Marion consegue entrar naquela casa assustadora, vai atrás da velha, e aí temos a cena icônica de que nós descobrimos que a velha Bates já estava morta há anos, só tinha o esqueleto dela, e quem matava as pessoas era o próprio Norman Bates, que se vestia com as roupas da mãe, com um psicológico extremamente debilitado, uma síndrome de Édipo ferrada. Ele se vestia da mãe dele, usava as roupas da mãe, com uma peruca, e conseguem pegar ele. A cena de revelação com o Norman Bates chegando com aquela cara de psicopata é uma das coisas mais assustadoras que tem, e com a trilha sonora estourando no fundo, mas não estourando da maneira que acontece hoje, com aquele pam 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 que é repetitivo. Não, é uma trilha sonora impecável e que é colocada nos momentos exatos do filme. E a última cena do filme é o Norman Bates na prisão, olhando para a câmera com aquele olhar de psicopata, e o olhar dele é incrível. Você contrasta ele, a personalidade da mãe dele, né, com aquele olhar cínico que ele faz, e por exemplo a personalidade do próprio Norman, que é aquela coisa retraída, tímida, calminha, sabe, que parece ser inofensiva, que você vê lá na metade do filme. Isso é muito bem feito, é muito bem construído. Não é à toa que é o filme mais famoso do Hitchcock. Essa história do Norman Bates usar as roupas e a peruca da mãe dele, e assumir meio que assumir a personalidade da mãe dele, agir como tal, foi usado na série da Grande Família. Só que, claro, a série da Grande Família usa isso de uma maneira cômica, de uma maneira engraçada. O filme Psicose é um filme de terror, de suspense. Não é à toa que o Hitchcock é considerado o mestre do suspense. E os 3 filmes que eu tenho aqui são 3 filmes que trabalham de maneira impecável o suspense, que você não sabe o que é falso, o que é real, qual personagem está falando a verdade, qual personagem tá mentindo. E outra coisa que eu posso adiantar é que muitas vezes o Hitchcock ele parece que vai abordar
um tema sobrenatural nos filmes dele, mas não, no final acaba se revelando apenas mais uma artimanha ou mais um problema humano psicológico, e o que demonstra como o Hitchcock foi um diretor extremamente hábil em trabalhar o ser humano nos seus personagens. Enfim, esse foi o vídeo. Muito obrigado por assistir. Dê aquela curtida, aquele comentário maroto. Valeu, um abraço e até mais.